Só um minutinho enquanto inicia a gravação. Muito bem, pessoal. RF Povo, boa noite. Estamos iniciando mais um curso, a continuação do curso, a segunda aula. Lembrando que a intenção do curso não é a pressa, e sim realmente o aprendizado. Então, assim, eu sei que alguns aí já têm um bom conhecimento, então, não se preocupe, a gente vai devagar, mas para que todos acompanhem também, tá? Quando chegar nas partes mais interessantes, a gente vai começar a mesclar também umas partes mais interessantes, talvez a partir dessa aula. Pode ser que alguns sintam dificuldade em alguma situação, mas com o passar do tempo vão voltar para esse ponto e vão entender, realmente agora eu estou entendendo o que ele quis falar naquela hora, tá? Nós vimos, pessoal, na aula passada, né? Fora a parte... Sim, eu estou devendo isso aqui para vocês, porque realmente... Depois eu explico por motivo, que não deu certo ainda. A gente começou a ver o alfabeto, né? Começamos a ver o alfabeto, ou seja, o alfabeto. Vimos o Aleph. Então, a gente viu que o Aleph tem uma relação íntima na parte dos símbolos dos fenícios antigos, né? Ali, naquela região ali, né? Do pessoal de Sem, né? Chamado região semítica. E pode significar força, líder, ou primeiro, né? E a gente viu também que Bet, casa, né? Família, em casa ou em família. E hoje a gente vai iniciar agora com o Gimel e o Dalet, tá? Então, o Gimel, ele tem uma simbologia mais literal no som da letra para camelo, e o Dalet para porta, tá? A palavra porta. A gente vai ver que o Dalet realmente ele parece uma porta, assim, se você analisar em certa situação, tá? Ou então uma parte de uma porta. Ou também uma parte de uma entrada, né? Ou um caminho, que é justamente por onde nós iremos focar também, tá? O Dalet. A gente viu na aula passada também, na parte do alfabeto, essa situação aí, né? A gente viu que o Aleph, né, força ali de primeiro, Bet em família casa. Nós vimos lá em Gênesis 17:5, né? Que Deus falou para Abraão, né? O Abraão, que ele seria pai, né? Ave. Ave, a gente viu o Aleph, força, Bet, casa, né? Então seria a força da casa. E a gente viu também no Bet, ou Vet, né? Se tivesse pontinho dentro da consoante, tem som de B. Sem um pontinho, tem som de V. Algumas consoantes têm isso, tá? E você colocar o ponto, com um ponto e sem um ponto, e a gente vai entender a motivação lá na frente, quando começarmos a ver vermos as outras consoantes também, tá? É a chamada regrinha do Begat Kefat. A gente vai ver depois. Então, se não tiver o pontinho dentro, é som de V, o pontinho dentro é som de B. A gente viu lá também as passagens da Bíblia, né? Que faleis um filho, né? Ben. Ben, na tradução, é filho. E a gente viu que o Bet significa casa, né? E a gente acabou pulando lá por num final, chamado num sofite, que o num que a gente viu aqui, é diferente desse, né? Porque é um num... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, o num é assim, ó, tá vendo? Tem a parte uma horizontal, uma vertical e uma inclinada aqui, tá? Mas isso aqui é um num de início e meio de frase, né? Não no final. Significa atividade ou vida, né? Mas aqui é um num diferente. A gente vai ver também que algumas consoantes, elas mudam de formato, só o formato, mas não de sonorização, e no final de palavras, tá? Então aqui é um num, que a gente viu que significa vida, então filho significa vida da casa. Então isso aí seria um resumão da parte, digamos, da parte de aula mesmo, sem ser a parte histórica, que eu acabei esquecendo de gravar, infelizmente.
da aula passada. Então, ficou alguma dúvida, pessoal? Vocês querem fazer algum comentário para a gente iniciar a segunda parte agora? Pronto, ok, sem problema. Então, vamos então dar continuidade. Sim, esse material eu vou mandar para vocês ainda essa semana, pessoal. Eu prometo. Eu sei que na semana passada não deu tempo, foi uma correria, mas eu mando essa semana. Depois que eu terminar a gravação, eu explico a motivação. Muito bem. Aí nós temos a terceira letra, a terceira consoante, né? É o Gimel. Tá? Ele tem esse formatozinho aqui, ó. Tá? Tem esse formatozinho aqui. Ela tem um som de G, ou seja, Ga, Ga, Gi, Gogu. Tá? Nunca G e nem Gi, tá? É G e o Gi. Onde é que eu estou aqui? Pronto. E a gente vai ver agora, vai analisar um versículo, né? Com a palavra, que inicia com a palavra Gimel, né? Com a letra Gimel, desculpa. Está lá no Salmo 47, versículo 8. Né? E Deus reina sobre as nações. Desculpem esse intervalozinho aqui, meu filho estava passando para ir para cá, tá? Eu pedi para ele ir para casa da minha mãe. Então, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Muito bem. A palavra nações que aparece aí é a palavra Goi, tá? Que significa nação, ou nações, né? E povos. Só que tem uma curiosidade, tá? Que vocês podem até conferir depois, vocês vão conferir depois, quando já tiverem pelo menos fazendo uma leitura transliterada, nem precisa ser traduzida no momento, né? Vocês estiverem fazendo uma leitura transliterada boa, em 2 Crônicas 7:17, que é o seguinte, para o povo judeu, no caso o povo de Israel, a palavra goi são todos aqueles que não são judeus, tá? Ou não hebreus, que seria mais complexo, né? Porque judeu literalmente é só da tribo de Judá, né? Isto é, os gentios, as nações, tá? Quando fala a palavra gentio, significa nações ou povos, tá? Não é nada pejorativo, tá? Não existe nada de pejorativo na palavra goi, né? Significa nações ou significa povos, tá bom? A Bíblia usa justamente essa palavra goi, né, para apontar todas as nações que não seja o povo de Israel, tá? Mas para o povo de Israel, a palavra em hebraico usada é am, tá? É am, que também significa povo, mas especificamente usado diretamente para o povo de Israel, ok? Até aqui alguma dúvida? Vou passar para esse outro aqui. Deixa eu só olhar aqui, pessoal, se alguém pediu para entrar. Não. Então, continuando. E a palavra e a letra Dalet. Dalet é a quarta letra, a quarta consoante, né, do alfabeto hebraico. E ela tem literalmente um som de D, tá? Observe que o Dalet, ela entra nas pontuações, ó. Ela tem aqui um Dalet aqui, ó. Esse Dalet tem um pontinho e esse aqui não tem um pontinho dentro da consoante, tá vendo? Ó? Tem um pontinho e não tem um pontinho aqui na palavra Dalet. A gente viu no Bet que se tiver pontinho tem som de B, tá? E se não tiver o pontinho, tem som de V, tá? Ou seja, com um pontinho dentro é Bet, sem um pontinho dentro é Vet. Mas observe no Dalet, tá? Essa palavra que está aí significa David, tá? David. Ou seja, não há diferença, pelo menos na sonorização do Dalet com um ponto ou sem um ponto, tá? Essa diferença a gente vai ver quando a gente começar a enxergar bem direitinho na parte de gramática, tá? Mas no momento
de sonorização, que é o que importa para a gente até o momento, nenhuma diferença faz o Dalet com ponto e o Dalet sem o ponto. Tá ok? Então, uma passagem que a gente vai utilizar aí, ó, significa, em 1 Samuel 16:13, diz assim, ó, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Então, nós temos aí, ó, uma palavra com a letra Dalet, David, tá? É David. E a tradução de David significa amado, tá? David significa amado. Então, se tiver algum Davi aí que eu sei que tem, não sei se ele está online, né? A tradução dele significa amado. Outra palavrinha aqui importante, ó, é o dat, tá? Aqui é o tav, tá? Tav, aqui é o tav, e aqui é o dalet, tá? O dalet que é a palavra que a gente tá, a letra que a gente tá, a consoante que a gente está estudando agora, o dalet e o tav. Dat significa o que a gente chama hoje de religião, tá? Então, a religião, na visão hebraica, significa o quê? A gente sabe que no grego, né, e o latim significa ligar novamente, né? Vamos analisar aqui, ó. Olha só, o Dalet, a gente tem caminho e tem entrar, né? Caminho e entrar. Já o Tav, que é a nossa última consoante, significa sinal, aliança ou símbolo, tá? Sinal, aliança ou símbolo. Então, olha só, a gente pode utilizar o Dalet como sendo a porta, né? Isso que também significa porta, e o Tav com símbolo. Ou seja, em outras palavras, religião significa um símbolo na porta. Tá? Em outras palavras, significa símbolo na porta. Ok? Então, em hebraico, religião significa isso, um símbolo na porta. Ok? Por isso que, sempre prestar bem atenção, ao pé da letra, as igrejas também significam isso, né? As igrejas ao pé da letra, por isso que tem que ter templos, né? E nos seus templos você tem que identificar, você tem que ter um símbolo na porta para poder identificar qual religião que você pertence, né? Então isso aí já vem também da palavra dat, que significa símbolo na porta. Pessoal, com essas duas consoantes, alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? De preferência, mandando um áudio que ficaria melhor, tá? Para todo mundo, assim, não sei para vocês, mas para mim ficaria melhor porque eu tô com o celular na mão e o computador aqui em frente também, aí fica ruim de mexer nos dois. Tá? Mas não, vocês podem mandar mensagem que aparece aqui também, não tem problema. Alguma dúvida, alguma observação? João Paulo, fala um pouquinho a respeito de quando o G tem som de J. Assim, na realidade, tá falando a questão da sonorização mesmo, né? Exato. Mas nesse caso aqui não vai ter. Não vai ter o G e o G, entendeu? É o G e o Gui. Certo. Tá? Não vai ter, assim, na realidade não vai ter o som de J. Vai ter assim, vai aparecer o J no hebraico, assim, no hebraico não, na transliteração, que na realidade só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Vá, senta aí. Aí, assim, só apareceu o J, né? Ali, se eu não me engano, foi na época justamente de Lutero ali, né? Daquela, ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois, tá? Que veio do Yud, tá? Por exemplo, João. João vem de Yohanan, tá? Yohanan começa com Yud, aí traduziram como João. Então, o J apareceu daí, nessa tradução pelo menos do hebraico para
as línguas mais latinas, né? E o Gimel não. O Gimel não vai ter som de J. Vai ter o G e o Gi. Não vai ser G nem G. Tá? Então vai ser Ga, Ge, Gi e Gogu. Ficou claro, pastor? Ok. Quando a palavra com G tiver o som de J, então o Guima não entra, né? Não. Não, assim, se tiver som de J, não entra. Porque não vai ter o som de J, entendeu? Tem aqui, ó. Ga, Ge, Gi, Gogu. Tem aqui em cima. Ga, Ge, Gi, Gogu. Nunca vai ter G nem G. Aí, assim, vai aparecer o J, pode aparecer o J quando você for traduzir, né? Algumas palavras. Por exemplo, eu sempre confundo. Tem o Irmiarro. Não sei se não, acho que é Yeshayahu que é Jeremias. Entendeu? Yeshayahu, Jeremias. Ou é Irmiarro, um dos dois. Um é Isaías e outro é Jeremias, entendeu? Eu sempre confundo os dois, às vezes. Mas nunca vai, assim, vai ser uma tradução, mas não transliteração. E nem Gimel eles têm no início, é o Yud. Certo? Exato. No caso, por exemplo, quando a palavra geladeira, né? Ela é escrita com G, mas tem o som de J, né? Então nunca o Guima vai entrar nessa situação aí, a não ser na tradução. Isso. Isso, pronto. Melhor exemplo que o senhor deu foi isso aí mesmo, geladeira, né? Não vai ter. Pra gente aqui não. Tá certo? Ok. Opa, aqui não. Aqui já é outra história. Vamos lá. Hoje eu quero terminar com uma curiosidade com vocês, tá? Daqui a pouco. Não agora. Muito bem, mais duas palavrinhas aí, ó. Mais duas consoantes, desculpa. O rei, né? E o vav. Tá? Vav também tem som de V, tá? Mas vai ter uma diferença do vav, som de V, aí, que esse vav aí também vai se tornar, pode se tornar uma vogal, né? Duas vogais, na realidade. E também tem o vet, né? Os dois têm som de V, tá? Mas a diferença é que o vet sempre vai ser consoante. E o vav não. O vav pode ter som de V e também pode se transformar em duas vogazinhas que a gente vai ver. Tá certo? Muito bem. O rei. A transliteração dele seria um H. Aqui, ó. Um H. Só que um H tipo expirado, tipo som de R. Entendeu? Tipo som de R. Hotel, né? Em inglês, né? O hotel. Ou então, por exemplo, aqui, essa palavra aqui com rei. Aqui nós temos o Aleph, tá vendo? O rei. E o Lamed, né? O Lamed tem som de L. Tá? Já tem som de L. Então seria o Hel. Tá? O Hel. Esse H aqui, esse rei, transliterado como H, tem som de aspirado, tá? Como se fosse o Hel. Ok? Então a transliteração de Ohel, como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é a palavra Ohel em hebraico, a transliteração é Ohel e a tradução é tenda. Tá? Tenda. El, a gente sabe, El é Deus, né? El. Então, a palavra em hebraico significa, Ohel significa onde Deus se revela, né? A tenda é onde Deus se revela. Tanto é que a tenda da congregação, na época de Moisés, né? Que era móvel, era ali onde Deus se revelava. Uma coisa muito importante, uma observação muito importante, se você analisar bem na Bíblia, é o seguinte. Quando Moshe, né, o Moisés, escreveu a Torá, a lei, ou a instrução, ele deixou claro o seguinte com relação ao sábado, o Shabat, né? Várias regras tem, né, que são chamadas melahot, e uma das melahot, a melahá, é com relação a não acender fogo no dia de sábado, né? Não acendereis fogos em vossas habitações de Shabat. Então, nenhuma tenda ali acendia fogo, menos a tenda onde Deus se revelava, onde ele habitava. Tanto é que dentro da própria lei fala que o óleo, ele tem que ser trocado continuamente para que o fogo ficasse aceso continuamente. Então,
mesmo no Shabat, ali no sábado, a tenda da congregação, ali onde Deus se revelava, lá ficava acesa de dia e de noite, 24 horas, até também no templo de Jerusalém, né? Ficava acesa de dia e de noite, o candelabro ali, nunca faltava óleo e nunca se apagava, mesmo dia de sábado. Por quê? Porque a lei fala o seguinte, ó, nas suas habitações, nas vossas habitações, só que no santuário é o lugar onde Deus se revelava, era a habitação dele. Por isso que a lei, essa parte da lei não se aplicava lá, tá? Só se aplicava para o resto do povo. Por que o resto do povo? Porque o resto do povo ali era suas habitações, e não a habitação do Senhor, que era justamente a tenda da reunião. Ok? Então, Ohel, ou tenda, significa onde Deus se revela. Então, como ele se revelava ali, então era o lugar onde ele habitava e não podia ficar escuro. Ok? Alguma dúvida? Aí o rei, né? Tem transliteração como H e tem som de H aspirado. Ohel. Ok? Muito bem, e o Vav? O Vav, nós temos aí a quinta letra, né, a quinta consoante do nosso alfabeto, tá? A transliteração dele é V, tá? E tem som de V mesmo, V. Ela só vai mudar quando ela vier em forma de vogal. E quando ela vier em forma de vogal, quando a gente for ver os sinais massoréticos, ou seja, as vogalzinhas, que são justamente esses símbolos aqui, ó, abaixo das letras, ou acima, no caso aqui do Aleph, tem um pontinho aqui em cima, tá vendo? Isso aqui é uma vogalzinha. A gente vai ver a diferença, como é que o Vav vai se comportar. Então, o Vav tem som de V, como consoante. E uma palavra com Vav, essa aqui, ó. Avar, tá? Não esqueça que aqui é o Re, tá? E o Re tem som de, então é Avar. Agora sim, lembrando que isso é dentro do hebraico bíblico, tá? Porque no hebraico moderno, eles estão trocando esse som aspirado, já trocaram na realidade, por duas situações. A palavra Elohim, ou eles dizem Elohim, o H com som neutro, como nós temos na língua portuguesa, hospital. Na palavra hospital, o H tem som neutro. Então, no hebraico moderno, eles estão utilizando as duas formas. Estão trocando o H, o som aspirado do H, por um som neutro, Elohim, ou pelo som de que? Eloquim. Tá? O Elohim e o Eloquim. Lembrando que o hebraico, depois de ser uma língua morta, ela sobreviveu, né? Ela ressuscitou na realidade, né? Ela ressuscitou e, como toda língua viva, ela vai mudando com o tempo. Mas no bíblico não. Aqui nós temos o Avar, que a tradução significa preferir, tá? A palavra preferir em hebraico, que é justamente o Avar, significa aquilo que prende fortemente. Por quê? Vamos lá, voltando para a nossa tabelinha. Nós temos o Aleph. Lembra do Aleph? Av, né? Que significa Av, o Vet, casa, o Aleph, força da casa, né? Que é pai. Pai é a força da casa, lembra? Então, Aleph significa força, tá? Tem naquela tabelinha lá. O Vav vai significar prego, tá? Então, quando você pega o prego e pega ele, coloca com força, aquilo lhe prende de forma forte. Então, avar, ou seja, significa preferir, significa aquilo que te prende fortemente. Então, por exemplo, se você quer alguma coisa, você tem duas situações, você prefere uma que é muito melhor para você. Se você estivesse falando isso em hebraico, avar, significa que você quer aquilo, se prender naquilo de forma forte, tá? Porque aquilo te prende fortemente. Ok? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Não? Muito bem. Hoje nós vimos 4 consoantes hoje, né? Então, acho que as 4 consoantes hoje já são suficientes para a gente organizar isso aqui, tá bom? Bem, eu queria passar uma coisa para vocês hoje, é o seguinte, é uma curiosidade.
Tá, uma curiosidade para vocês. Deixa eu só ver aqui um detalhe. Eita, acho que pediram para entrar aqui, pessoal. Tô dizendo aqui, mas não apareceu não, o convite não. Vamos lá. Muito bem, vamos entender no hebraico o que significa a palavra caminho. Lembrando que o Novo Testamento ele foi feito em grego. Ele foi feito em grego, tá? Mas também tem a versão judaica do Novo Testamento. Ou seja, traduzindo do grego para o que significaria, por exemplo, que Jesus queria falar ali, ou os apóstolos, né? Se fosse em hebraico. Só um minutinho, pessoal, porque uma pessoa que está querendo entrar na aula e não conseguiu. Para tentar... Professor. Só um minutinho, viu? Pronto, pode falar. O Novo Testamento é a Brit Hadashah, né? Brit Hadashah, isso. Brit Hadashah. Que é chamada de Aliança Nova, né? Nova Aliança. Isso, justamente, Nova Aliança, né? Na parte ocidental é chamado de Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Mas na visão judaica existe a Tanar, que é a abreviação de... Né? Tanar, né? Que é a abreviação de Torá, que é ensinamento, instrução, ou também o pessoal chama de lei, né? Conjunto de leis. Torá, Neviim, que são... Nevoar, né? Nevoar é profecia, então Neviim são os profetas. Isso, que é no plural. E o Ketuvim, né? Que vem do Katuv, né? Escrito, Katatuv, como está escrito. Então, Ketuvim, os escritos no geral. Isso, né? Verdade. E o Novo Testamento é chamado de Brit Hadashah, que é a nova, né? A nova aliança. Nova aliança. Ok. Vamos continuar. A pessoa não conseguiu entrar de jeito nenhum, não. Vamos lá, continuando. Isso aqui é um exemplo, tá? Do que a gente vai fazer ao longo do curso. Assim, só para não ficar uma coisa sistemática, somente tome consoante, tome consoante, tome consoante. Então, vamos dar um exemplo na prática do que a gente vai fazer. Tá bom? Famosa passagem de João 14,6. Tá? João 14,6, que está escrito lá, né? Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que ele quis falar com isso? Porque assim, você vê isso aí em português, é uma coisa. Se você... o que realmente está aí, o que você realmente vai entender é isso aí. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A vantagem do hebraico, né, porque assim, apesar de ter sido feito em grego, mas a tradução hebraica ele vai trazer realmente o real sentido do que o cara quer falar, né? Do que ele quis falar. Né, da pessoa que quis falar, no caso aí foi Jesus, né? E o que ele quis falar? Então o hebraico ele vai mais além ainda do que o que está escrito nesse texto aí. Tá? Então, primeiro, quando traduzir... Tá errado aqui, pessoal. Tá faltando o Dalet aqui, tá? Bem aqui tá faltando uma consoante, tá bom? Então, a palavra caminho em hebraico tem três... pode significar muitas coisas. Então, vamos pegar aqui três significados importantes. Primeiro, caminho pode significar... pode ter um significado no sentido de local, como falou, né? Em caminho de Cesareia, e assim vai. Ou caminho no sentido de pessoa, você pode analisar lá em Êxodo 33. Ou caminho no sentido de jeito, de forma, tá? De maneira, de um padrão. Então, a palavra caminho, ali no texto, tem que ser a palavra derech, que é essa que está aqui, ó. Derech, tá? Derech, tá faltando o dalet aqui, tá, pessoal? Eu vou consertar, depois eu mando para vocês aqui consertado. Derech, que significa maneira ou jeito, tá? Maneira ou jeito. Então, quando Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu sou o caminho, o que ele quer dizer com isso?
Ele queria falar o seguinte: olha, eu sou o jeito, eu sou a maneira, eu sou o molde, eu sou o padrão de comportamento que vocês devem seguir. Tá? Então a vantagem do hebraico é que você sai daquele texto cru, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém repaixão por mim. É um texto bonito, mas me diga uma coisa, ele não fica mais intenso, fica mais emocionante, mais profundo quando você analisa justamente dessa forma? O que é que vocês acham? Isso aqui é uma pregação, para quem gosta de pregar aí, ó, uma pregação boa também. O que é que vocês acham dessa visão judaica de João 14,6? Fiquem à vontade. É bom ter sempre um feedback, tá? Viu, professor? Eu, como descendente de judeus, eu sou meio suspeito para falar, né? Mas pode falar, fica à vontade. A palavra dera, para nós judeus, assim, que somos descendentes de judeus, ela é muito forte. Ela, por exemplo, quando eu digo assim, Ani dera, eu sou a maneira de pensar, por exemplo. Vamos supor, eu sou a maneira de pensar, eu sou a forma, eu tenho uma maneira, o padrão, eu tenho uma maneira de comportamento correta, assim, nesse sentido. Esse é o sentido, assim, que exatamente como o professor passou. E ainda vai mais a fundo. Eu sou o exemplo, né? Eu sou o exemplo. Imagina só, como é que um ser humano, assim, normal, digamos assim, falar isso, né? Assim, dizer que é o exemplo, é o padrão, é o molde. Se esse Rapaz, a ser gente é humano, complicado, né? se esse ser humano não for doido, tiver problemas com luz, problemas de lucidez, alguma coisa do tipo mental, se não tiver, então ele ou é mentiroso. Se não for mentiroso, então ele de fato é Deus. Não é aquela história, Né? se ele não for doido, ele não tem juiz, né? Se for um ser humano comum. E se ele não for, se ele não tiver juízo e não for doido nem mentiroso, então temos que concordar que ele é Deus. Eu entendo. Mas olha, é Por justamente isso isso que... por isso que é profundo. Eu digo Ani porque eu só tenho autorização para usar Ani, que RE quem usa é Deus, né? Não, mas tá correto. Aniderech, tá correto, não tem problema não. Aniderech Verhai, né? Ou seja, eu sou o caminho e a vida, digamos assim. Isso. Entendeu? E concordo plenamente, assim, o senhor trouxe esse pensamento, ele é bem forte mesmo, viu, professor? É justamente. E assim, a intenção justamente eu falo justamente demais, né? Também tem isso. A intenção do curso é essa, assim, apesar de que, foi o que eu tô falando, isso aqui já está muito além do que eu já queria fazer, mas eu pensei o seguinte, não, eu vou incentivar o pessoal a entender qual é a intenção do curso mesmo, o que é que realmente a intenção do curso é analisar os textos e a gente ir além do que está escrito em português. Lembrando que o texto em português já é uma tradução que misturou o que? A Vulgata Latina, a Septuaginta, né, que a tradução grega da Tanar, né, que o pessoal chama de Antigo Testamento, os textos escritos gregos do Novo Testamento, né, da Brit Hadashah, da Nova Aliança, e do hebraico, tá? Também do hebraico, da Tanar, tá? Da Tanar em hebraico. Então é tradução em cima de tradução, porque a Septuaginta já é uma tradução, e a base para a língua portuguesa foi a Septuaginta, foi que Lutero usou em alemão, foi a Septuaginta, a base dele. A Septuaginta e a Vulgata Latina, né, que era o que ele tinha mais acesso. E a gente já tem tradução. Então, que melhor pegar na fonte, apesar de que aí é uma tradução para o hebraico, do grego para o hebraico, mas a diferença é que quando você traduz para o cara que falou na língua original, que está em outra língua, ele vai saber o que o cara está dizendo. Entendeu? Ou seja, quem fez essa tradução sabia o que Jesus estava falando. Por quê? Porque ele sabe o que significa derer em sua profundidade. Tá? No caso aí, a palavra derer.
Então, pessoal, a intenção do nosso curso é essa, é justamente trazer mais luz dentro da própria escritura, tá? Não é interpretar diferente, que ninguém interpretou nada diferente do que está escrito lá. A intenção não é essa, a intenção não é fazer uma nova escritura, não é isso. É trazer mais luz ainda que estava dentro dela, que estava escondido. A gente está só cavando para ver o que é que aparece mais, né? Quais são as pérolas que vão surgindo dentro do texto. Irmão João Paulo, Pode falar, pastor. o interessante da escrita hebraica é que na profundidade da raiz, da originalidade da língua, ela já traz em si uma exegese, né? E facilita muito para o leitor da Bíblia quando vai então se aprofundar mais. E quando a gente não tem o conhecimento do hebraico, que vai fazer a exegese, fica muito difícil de fazer. Faz, mas acaba perdendo uma boa parte do teor e da profundidade daquilo, da essência do que Deus está querendo que a gente de fato entenda, né, do texto. E justamente. Por exemplo, João 14,6 é um texto clássico para entregar nos panfletinhos. Tem uns panfletos, né, que se entregam, aqueles pequenininhos. Pronto, dificilmente num púlpito se prega João 14,6. Entendeu? A não ser que tenha alguma coisa diferente. Tá aí uma coisa diferente. Entendeu? Então, a Nova Terra, né, João Paulo? A Nova Terra é muito pregada por um segmento religioso, com todo respeito, mas prega-se a Nova Terra assim, de uma forma bem superficial, né, sobre um novo céu, uma nova terra, né? Muito superficial. Justamente, pastor. Yara, né? Pode falar. Isso. Eu estava aqui pensando, né? Interessante porque por conta disso, né, a gente vê várias interpretações, né, dos textos bíblicos, e a gente não pode atribuir, tipo, uma certa culpa, né, porque, que queira que não, os próprios textos, eles meio que, tipo, influenciam a gente a ter essas interpretações, porque, por exemplo, como a gente acabou de ver, né, a palavra caminho, ela pode ter vários sentidos, e aí quando você vê, né, no hebraico, você já vê de uma forma bem mais profunda, né? E você vê realmente como é, né? O real significado daquilo. E eu pensando, né, assim, porque várias pessoas, né, interpretam a Bíblia e algumas dizem, mas a Bíblia por si só se interpreta, não exatamente, né? A gente precisa fazer uma interpretação e muitas vezes não é culpa da pessoa, quando a pessoa faz uma interpretação equivocada, que muitas vezes por conta do que está escrito lá, acaba influenciando, porque se a gente tivesse realmente, por exemplo, uma definição mais profunda dessa forma, né, eu acho que evitaria muito esse tipo de coisa. Não sei se o professor está me entendendo, mais ou menos. Assim, seria tipo o quê? Tipo formação de outras denominações ou coisa parecida, né? Sim, Nesse sentido, sim. tá falando? Isso, mais ou menos isso. Também. Concordo também, porque assim, infelizmente, vamos ser realistas para a gente aqui no Brasil, né? Infelizmente, no Brasil, nós temos um índice de analfabetismo funcional, ou seja, aquela pessoa que mesmo com o ensino médio, mesmo com o ensino superior, ela tem uma dificuldade imensa de interpretar um texto. Então, a gente chama isso o seguinte, a pessoa tem um diploma, tem uma faculdade, tem, mas eu não consigo interpretar um texto, né? Então, a gente chama de analfabetismo funcional. É grande, entendeu? Isso para a língua portuguesa. Imagine, para a gente pegar um texto e levar isso para outra língua. É mais complicado ainda. Mas entendi o que você está falando. Você está falando de literário, poesia, né? Imagina quando se parte da Bíblia. Pois é, justamente. Uma leitura de uma notícia de jornal, coisa parecida. E assim, a gente sabe que as escrituras, né, a gente tem que ter um cuidado realmente na leitura dela, porque para a gente é importante. É muito importante, é um guia, né? Um livro guia para a gente. E assim, quando você tem uma interpretação mais profunda como essa aí, a gente traz ânimo para o coração, isso é um fato, né? Traz mais esperança para o coração também. Enfim. Não sei se eu entendi a Yara. De fato, a Yara tá com razão, porque tem muita gente, de fato, enganada da maneira como interpreta, não sendo culpa da pessoa, né?
mas que assim foi ensinada, está desenvolvendo assim, e creio que o pensamento dela é, se essa pessoa estivesse ouvindo o que nós estamos ouvindo e aprofundando nesta noite, o pensamento talvez seria outro, né? Diferente. Isso, Justamente. exatamente. Ele pode falar, Yara, eu falei, te atrapalhei. Não, era isso, eu só ia confirmar o que ele falou. Enfim, pessoal, eu acho que por hoje já foi bem, assim, já foi um bocado de coisa, né? Apesar que foram só 4 consoantes. Mas é importante que a gente vá devagar, sem pressa, que aprenda, tá? Eu gostaria que depois que eu terminasse a gravação, vocês ficassem só 2 minutinhos, que eu quero falar uma coisa com vocês. Mas no momento, alguma dúvida? Alguém quer fazer mais algum comentário? Professor, Acho que não, né? Oi, pode falar já. professor, eu estava estudando, não sei se você vai passar, acho que vai, não sei, porque é um assunto até massa, sobre a palavra amém, né? A palavra amém, ela tem um significado muito forte. Às vezes a gente na igreja, tem o pastor Francisco da Chagas, né, que ele, às vezes a gente no nosso sermão, né, quem prega, diz assim, aí diz lá para os irmãos, amém, irmão? Aí os irmãos olham, amém. Mas a gente para pensar, né, assim, na palavra amém, ela é muito forte. Ela tem Justamente, um eu sentido, passei até significado, no. Pode falar. ela tem um significado muito forte, assim, muito, assim que a gente diz, assim, a gente, pelo nosso hábito, o nosso costume, né, que desenvolveu durante os anos, os tempos, é de dizer amém assim, é de soltar amém assim, amém, pronto. Assim, esporadicamente, né? Falar por Mas falar, a né? gente, fala por falar. Automaticamente. Só que a palavra ela é muito forte para estar sendo, para mim, assim, para estar sendo dita de todo jeito, o falar por falar, né? Digamos assim. E ela vem de emunar, né? Emunar, que é uma palavra que significa fé, fidelidade. Também tem outra visão também, viu? Eu postei no grupo, dê uma olhadinha lá no grupo depois, Certo. né? Show de bola. Eu dei uma olhadinha, mas também tem isso aí. Mas eu postei lá no grupo uma imagem, tá? Eu vou repostar agora depois da aula, tá? Agora eu Beleza. deixo mais alguém? Alguma coisa? Como acabou de Mais colocar alguém? aí, de fato, a contextualização do amém, né? Quando falar, em que situação, que muitas vezes a gente não vai querer banalizar, mas às vezes, portanto, falar dá uma conotação, às vezes, de banalizar um pouco, ou seja, de um uso assim, fora do contexto, quando poderia usar, mas dentro de um contexto mais apropriado, né? Acho que o irmão quis nessa direção aí nos falar sobre o amém, não é isso, irmão? Justamente. Isso, pastor. Verdade. Ok, então, Pastor Chagas, é contigo agora. Aí assim, pessoal, depois que o Pastor Chagas terminar, eu queria conversar com vocês rapidinho, só 2 minutinhos, tá? Passando a bola. Amigos, queria fazer uma breve oração com os senhores e uma breve meditação também na palavra. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor nosso, Criador dos céus e da terra. Obrigado porque tu tens cuidado de cada um de nós. Nesta noite, Senhor, nos colocamos em teus braços de amor e que possamos entender a sua vontade na nossa vida, colocá-la em prática a cada dia. Obrigado pelo aprendizado de tua palavra nesta noite e que o que vamos ler também possa ficar internalizado na nossa mente, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Eu queria ler com os senhores, no livro dos Salmos, Salmo 124, um salmo que fala sobre o custo de peregrinação. É um salmo davídico,
O verso 1 diz assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Verso de número 2. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se endureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. O verso 6. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Verso 7. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Este salmo, com apenas 8 versos, é um salmo muito poderoso e nos fala muito do cuidado de Deus para conosco, a maneira como Deus trata a nós, a maneira como Deus se preocupa, que Deus cuida de nós. Aqui no verso de número 1, nos versos 1 e 2, diz assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado. Aqui está uma grande lição para nós que nos fala da companhia de Deus, de alguém que se preocupa em estar do lado. E como é bom, irmão, sabermos que tem alguém do nosso lado. O esposo em dificuldades, saber que a esposa está do lado para ajudá-lo. E vice-versa. Alguém no leito da enfermidade, mas saber que o médico está ali. E, acima de tudo, o nosso Pai Criador está ali para cuidar de cada um de nós. O Paracleto, alguém que está do lado para ajudar, alguém que está ali para cuidar de nós. É uma grande lição que temos aqui neste salmo, é a lição de que não estamos sozinhos ou sozinhas. Deus está do nosso lado. Não importa a situação, não importa quem seja também. Pediu socorro, buscou o Senhor. Deus é um Deus de amor, um Deus que socorre. Não esqueçamos também que é um Deus de justiça, mas é um Deus que está ali do lado para socorrer. É a figura do pai. O filho que está preocupado, a criança passando por uma angústia, um momento de aflição na vida dela, e ela sabe que o pai está ali do lado. Isto mantém o que? A confiança daquela criança. E nós, como filhos, também confiamos nesse Deus que está do nosso lado. E uma outra lição que nós tivemos aqui para as nossas vidas, podemos aprender também, está no verso 6, quando ele diz assim: bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados. Aqui é uma lição de proteção. Ele não nos entrega nas mãos do inimigo, de que sejamos fiéis, confiemos nele, andemos do seu lado. Então, este Deus, meus irmãos, é um Deus que está do nosso lado. Embora o mundo, a carne, o inimigo, as tentações estejam aí, Deus nos capacita para que sejamos mais do que vencedores. Por quê? Porque Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso tudo, é aquele que está ao seu lado e também ao meu lado. O mundo pode oferecer o que quiser, mas se você está refugiado nesse Deus maravilhoso, então você agora tem essa proteção, você pode vencer, assim como Daniel ali, em meio àquela tentação, venceu no império pagão, distante de tudo, de todos, os seus conhecidos ali, mas Deus estava com ele ali, e ele confiou e teve ali a proteção de Deus também. Outra grande lição que se desprende aqui desse texto, sem muitos comentários, está no verso 7. O verso 7 diz assim: como um pássaro escapamos da armadilha do caçador.
Então, Deus é aquele Deus que traz para mim, para você, a libertação. O pássaro que está aprisionado na sua gaiola. O maior anseio, o maior desejo dele é sair dali. E agora ao salvou na floresta. E assim também os filhos de Deus estavam no Egito, mas foram libertos dali. Nós estamos, por enquanto, neste mundo, mas Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, buscar seu povo fiel. E o nosso maior desejo é continuar sendo liberto na pessoa do Senhor Jesus Cristo a cada dia. Aquele que morreu, que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Esta é a grande lição que se desprende aqui do verso de número 7. E o verso 8 também diz o seguinte, o verso 8. O nosso socorro está no nome do Senhor. Ou seja, Deus nos socorre. Essa é a condição que se desprende daqui, no contexto que analisei aqui, é o socorro do Senhor. Alguém está num poço lá, alguém está se afogando e alguém joga uma corda e então a pessoa se apega e ali é socorrido. Então, Deus é aquele que na hora mais difícil da minha vida, da sua vida, ele aparece. Ele está ali. Os discípulos caminhavam desanimados, sem saber o que fazer, a caminho de Emaús, decepcionados, mas naquela hora mais escura de sua vida, Jesus aparecera naquele caminho. Então, no seu caminho, no nosso caminho também, Jesus aparece na hora mais escura, na hora mais difícil, não importa o lugar, a situação, não importa o que estejamos passando. Deus está ali, Deus está conosco. Então, só recapitulando, neste Salmo 124, ele nos mostra que, de fato, Deus é a nossa companhia, Ele está do nosso lado, Ele é a nossa proteção, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele é o poder contra o inimigo e nos livra do laço do passarinheiro. E, por último, Ele é o nosso socorro e também a nossa libertação. Então, que Deus abençoe você, sua família, e que confiemos cada dia nesse Deus. A figura deste salmo é de alguém que conhecia Deus, não um conhecimento superficial, mas um conhecimento relacional, de aprofundação, de comunhão. Davi diz, olha, eu estou passando pelo que estou passando, mas eu tenho um Deus que está do meu lado, um Deus que me socorre, um Deus que me livra, um Deus que me liberta. Então, que possamos manter também esta confiança que tinha Davi, estreitar também o nosso relacionamento, a nossa comunhão com esse Deus maravilhoso que está voltando para nos libertar deste mundo de pecado, de dor, de sofrimento. E juntos possamos morar na eternidade e nunca mais nos separar. Obrigado aos amigos pela oportunidade de expor um pouquinho aqui da palavra de Deus. Possamos buscar esse Deus a cada dia. E o desafio de Deus para você nesta noite, para mim, que a semelhança de Davi, possamos manter a nossa confiança nesse Deus que nunca falha, neste Deus que está do nosso lado. Eu não sei qual é a situação, o que você enfrenta, quais são as dificuldades, mas saiba de uma coisa, seja ela qual for, Deus não falha. Na hora certa, que você menos esperar, Deus trará para mim e para você a resposta. Feche os olhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos conforta. A Tua palavra, Senhor, nos prepara para o reino dos céus. E abra, Senhor, cada dia a nossa mente, através do poder do Espírito Santo, Paracleto, alguém que se coloca do lado para ajudar, para orientar, que este caminho seja aberto a cada dia na nossa mente e que a Tua palavra seja implantada no nosso viver. Possamos nos preparar para estarmos com o Senhor nas mansões eternas. É o que te rogamos agora e sempre, no nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos e a João Paulo também pela maravilhosa aula. Deus abençoe. Muito obrigado. Que assim seja. Agradeço a presença de todos, né? Também do pastor pela meditação. Dou por encerrada a aula agora, tá? Mas eu queria que vocês ficassem aqui só 2 minutinhos, é rapidinho. E próxima terça
estaremos aí na ativa de novo. Durante a semana eu vou passando alguma outra coisa, né, para algum vídeo ou coisa parecida que não passei essa semana. E vou repassar de novo, Jânio, o que eu te falei sobre o acrômico da palavra amém, tá? Vou te passar a imagem lá agora também. Então, até nossa próxima aula, pessoal. Amém. Boa noite a todos. Um prazer. Muito bom.